mundo está difícil, as coisas não estão fáceis. Então, um pouco que há na nossa casa, a paz de espírito, a vida que está ali, como foi dito hoje na noite de hoje pode até ter problema, mas o amanhã é uma oportunidade para mudar essa situação, para Deus trazer alegria de volta, trazer à tona uma nova mudança. Hoje, ao ministrar essa palavra, Deus está proporcionando uma possibilidade de transformação em vidas. Aleluia! Mas apenas o coração grato deixa germinar essa semente, porque um coração ingrato, ele tende a abafar a semente de Deus. E Deus tem abençoado vidas aqui. Eu digo isso para que você entre na sua cama, no seu quarto, e em secreto ore a Deus e agradeça a Ele. Ore a Ele, converse com Ele, leia a palavra dEle, se alimente dEle. E um dia Ele fará muito mais se você se permitir. Aleluia. Mas hoje eu quero falar sobre quatro demonstrações de ações de um coração agradecido. Um coração agradecido, ele lembra dos feitos de Deus. É o primeiro exemplo que eu quero falar nessa noite. Todo coração grato, o que é que ele tem em comum com o outro? Ele se lembra dos feitos de Deus. Ele lembra que Deus é grande. Aleluia. Houve um tempo que isso ficou transbordando no meu coração e eu não consegui mais me conter, porque eu tinha que reconhecer a grandeza de Deus na minha vida. Aleluia, Jesus. E como que eu poderia fazer? Fazer feito lá no Salmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação, tomarei posse das promessas do Senhor na minha vida. Então um coração grato, ele faz feito no verso 12, ele diz assim, quando Davi disse: lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. A arca da aliança tinha voltado, a presença de Deus tinha voltado para a terra santa, para a cidade santa. E Davi construiu uma tenda, um tabernáculo, e agora ele estava fazendo cultos de ação de graça, ele estava dando bolo a todo mundo, ele estava externalizando: vamos adorar, vamos cantar, porque a presença de Deus está aqui. Vamos trazer à memória tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez na nossa vida. Glória a Deus. Senhor, o Salmo de número 116, peço que abram as vossas Bíblias. Salmo de número 116. É um salmo maravilhoso. Amém. Davi diz assim: eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu a voz da minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. Aí ele vai dizer: as cordas da morte me enredaram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, e a aflição de tristeza me dominaram. Então eu invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. E o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Veio um Covid que não levou cada um de nós que permanecemos aqui. Veio doenças e enfermidades e tantas outras coisas, e o Senhor nos livrou. Amém, Jesus. Então reconheça nessa noite que o Senhor, Ele tem dado livramento. Então você decrete, você reconheça os feitos do Senhor. Seja grato por tudo que Ele fez. E olha que Ele vai fazer muito mais se você inclinar o coração a Ele e invocar o nome dEle. Aleluia! Ele é aquele que, quando é chamado para a cena, Ele entra e resolve toda a situação. Eu creio, Jesus. Mas é preciso chamá-lo, é preciso invocar o nome dEle. Aleluia! E não é invocar o nome dEle: ah, Senhor, vem cá. É de todo o coração, buscar de todo o coração e se inclinar à vontade dEle. Amém, Jesus. O segundo exemplo de um coração agradecido é que, além de ele reconhecer o que Deus faz, ele exalta o nome do Senhor, ele louva o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 9, no início ele diz assim: cantem para Ele, louvem-no. E o que Davi mais sabia fazer era louvar ao Senhor. Era um homem pecador, um homem longe de estar perfeito, de ser perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Um homem que agradava a Ele, porque ele reconhecia quem Ele era, mas estava constantemente aos pés do Senhor, louvando e adorando a Ele. Então um coração grato louva ao Senhor e exalta ao Senhor. Um coração grato, ele não louva homens nem exalta homens. Não é homem que te abençoa. A gente muitas vezes acha que é um gestor, é um governador, é um presidente, é um patrão.
Quem nos abençoa é o Senhor. É Ele que move as circunstâncias, é Ele que move as pessoas, é Ele que age em favor dos seus filhos. Eita glória! Foi dito nessa noite, enquanto a gente dorme, Ele trabalha. É a Ele. Lembra do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, está lendo Deuteronômio, para adquirir poder, para estar vivo. Lembra do Senhor. Lembre do Senhor constantemente. Amém, Jesus. Aquele que tem um coração agradecido, ele louva e exalta o Senhor. Aleluia, Jesus. Já tem pessoas que exaltam homens e tem uma facilidade para exaltar homens muito fácil. Ah, vou exaltar fulano. Ah, chega perto de pessoas de grande autoridade, parece que treme. O coração desejoso de deixa eu apertar a sua mão. As pessoas que estão em eminência são presentes que Deus dá para a nossa vida. A gente precisa continuar orando. Mas a verdade é que quem faz tudo é o Senhor. Eita glória! E aí eu pergunto, quantas vitórias você tem recebido? Quantas vitórias você recebeu? Ah, eu tenho uma causa no INSS, foi o juiz. Que juiz? O juiz tem vontade de agradar a ninguém. Um coração agradecido louva e exalta o nome dele. Aleluia! Não é o nome de ninguém. É mesmo assim, Jesus. E até quando um servo de Deus faz algo para alguém, a glória é do Senhor. Eita glória! Em nós não há nada a não ser a presença do Espírito Santo, com a obrigação dentro do nosso coração, nos constrangendo para servir. É o nosso chamado servir. Então nunca olhe para ninguém, olhe para Cristo, agradeça a Cristo. Aleluia! A terceira situação de um coração, a terceira demonstração de um coração agradecido é que ele se alegra apesar das circunstâncias. Também foi falado nessa noite. Pode estar passando um momento difícil, mas um coração agradecido ele é sempre alegre, porque ele não está focado nos problemas, na situação. Ele está focado em Deus, que lá na frente já prometeu voltar o seu Filho Jesus Cristo e levar para Ele. Pode estar sofrendo nessa terra, mas cada um já tem uma moradia celestial. Aleluia. Pode estar sofrendo agora, mas quando a gente olhar para a eternidade será uma vírgula. E lá não vai ter doença, lá não vai ter problema. Então, um coração agradecido, ele agradece ao Senhor apesar das circunstâncias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Jesus Cristo para conosco. É para a gente dar graça em todo momento. Foi lido hoje pelo diácono Manuel. 1 Tessalonicenses 5, 17. O Salmo 16, verso 11, ele vai dizer que o Senhor é presença abundante na vida dele. Apesar da circunstância, apesar das situações, porque você pode estar desconfortável com a situação, eu não sei, mas apesar da situação, reconheça que há um Deus grande e poderoso, e as promessas dele não se firmam nessa terra somente. Ele promete coisas boas nessa terra, mas as promessas deles estão muito além, onde você vai chegar e que pessoas possivelmente não chegarão, porque não chegarão. Mas quando você chegar lá, que olhar a face do Senhor, não vai haver lembrança de dores, nem mancha, nem coisas passadas. Não vai haver rancor, não vai haver lembrança de alguém que lhe machucou. Vai haver somente bondade, gratidão, o sentimento será eterno. E o último exemplo de um coração agradecido é aquilo que nós estamos falando nessa noite. Um coração agradecido, ele fala daquilo que o Senhor fez. Um coração grato, ele chega perto do canto assim, sabe o que Deus fez na minha vida? Ele começa a falar o tempo todo, ó, Deus fez isso, olha, Deus fez isso. Ele tem necessidade de contar para os outros tudo que Deus fez, porque um coração agradecido, ele fala. Em 1 Crônicas capítulo 16, o verso 8, o finalzinho, e o finalzinho do verso 9 vai dizer assim, ó: divulguem entre as nações o que ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Então, Davi estimula Israel a contar para as nações tudo que Deus fez. Você não pode reter. Eu sou abençoado e vou guardar. Eu sou abençoado e não vou compartilhar. Eu sou abençoado por Deus e eu prefiro guardar esse tesouro para mim. É necessário que quando uma bênção chegue na minha vida, eu conte. Quem quiser se alegrar, se alegre. Quem não quiser também, problema é seu. Porque tem hora que parece que as pessoas não querem se alegrar.
bênçãos, mas eu preciso dizer que Deus fez na minha vida. Aleluia. E aqueles que são de Cristo se alegrarão pelas minhas bênçãos. E é necessário, é uma ordem. Davi ordenou a Israel: contem para as nações. Vai, conte todos os feitos, todas as maravilhas, para que as pessoas saibam que Deus ainda opera milagre, para que as pessoas saibam que Deus ainda faz. A sociedade precisa ver Deus agindo. As pessoas precisam compreender que Deus faz, e quem precisa contar somos nós. É mesmo assim, Jesus. Os seus sonhos, os seus segredos, conte a Deus. As suas dores, conte a Deus. Confesse com o pastor, converse também. Tem aquela música Deus e parece que não conta o seu maior para ninguém. A gente precisa viver em unidade. Se confessar os seus pecados uns aos outros, Deus é fiel. E se há necessidade de pastoreio ou de unidade, de comunhão, é para que a gente esteja junto na dor e na alegria. Mas sonhos, alguns projetos, entrega ao Pai. Agora, quando Ele operar, quando Ele fazer, você diz: ei, Deus fez na minha vida, e olha o que Ele fez. Olha o quanto Ele é poderoso e maravilhoso na minha vida. Aleluia, Jesus. Ele deu filho, Ele deu promessa, Ele faz o tempo todo. E as pessoas precisam compreender que há um milagre habitando em nós o tempo todo. A conversão é um milagre, a cirurgia é um milagre, os nossos filhos são milagres. Há uma empresa estabelecida aqui, é milagre, porque o Senhor continua operando nas mesmas coisas. As pessoas acreditam que milagre é somente quando a pessoa bate na tampa do caixão e diz: abre que eu voltei. Não. O operar de Deus na nossa vida o tempo todo é milagre e bênção. Mas você precisa entender nessa noite, precisa entender que um coração grato, ele lembra-se dos feitos do Senhor. Um coração grato, ele exalta o Senhor e não exalta o homem. Um coração grato, ele se alegra apesar das circunstâncias. Pode estar difícil, é só um momento. E um coração grato, ele fala daquilo que o Senhor fez. Ele decreta, ele anuncia os feitos e as maravilhas, para que todos vejam que há Deus em Juripiranga. Aleluia.